Tudo bem com vocês? Já tá? E eu já pego a assinatura lá. Quero convidar aqui um seminarista, Diogo, né? Para estar aqui nesta manhã, trazendo uma palavra de Deus para as nossas vidas. E o seminarista aqui prega de verdade, né, pastor Gessé? E olha que ele recebeu aula nos últimos dias no gabinete pastoral, diretamente do mestre, né? Fique à vontade. Amém? Graça e paz, bom dia. Confesso que esse microfone aqui ele se torna mais pesado. Mas é Deus que nos conduz. Amém? Antes de vir para cá, 20 minutos, compartilhar algo com vocês. 20 minutos antes de vir, nós temos uma filial em Palmas e recebo a ligação do gestor de lá, irmão nosso, Cleudeir, que a fiscalização tinha acabado de chegar. E aí, nesse tempo, a gente tem que se organizar com documentos, mandando, né, provando que está tudo certo. E aí, rapidamente, eu liguei para o Gessé e falei, Gessé, deu ruim aqui, não vou conseguir ir, não. E aí, para a glória de Deus, deu certo, mandei todos os documentos, cheguei, vocês viram a confusão aqui, né? Fizeram 2 louvores, exatamente porque eu estava chegando. Deu tudo certo, nosso pastor teve que preparar um sermão em 10 minutos, não precisou usá-lo hoje, amém? Então vamos lá, queria pedir para você abrir em Hebreus 11, 1. Enquanto você abre, nós iremos falar sobre fé, o tema da nossa mensagem é fé, e o título é A Base de uma Vida Cristã. Antes de fazermos a nossa leitura, queria fazer menção aos meus pais que estão aqui hoje, estão nos visitando. Saiba que a minha oração é que dias como esse aconteça por muitas vezes na vida de vocês. Amém? Vamos lá? Hebreus 11, 1. Todo mundo abriu? Amém? Só eu que não. Vamos no telão mesmo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, em nome do Teu Filho Jesus, que nós queremos, Pai, nessa manhã, Te agradecer por essa oportunidade, esse privilégio de estarmos diante da Tua Palavra, de prestarmos, Senhor, louvor, adoração, culto a Ti, Deus, nesse domingo. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor já colocou nos nossos corações para ser dita essa manhã, e que o Senhor possa ir de encontro, Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui, ir de encontro com cada coração, com cada um que aqui está, e que nós possamos sermos transformados por aquilo que nós iremos aprender através de Ti nessa manhã. Amém. Amém. Fé, eu acho que é um tema comum, talvez se eu perguntar para cada um vai ter uma forma de definir o que é fé. Talvez no meio coletivo, né, eles vão dizer que fé é você vestir de uma mochila, pular de um paraquedas e ter fé que a hora que puxar a cordinha, um paraquedas vai se abrir. Também vão dizer que fé é quando você dá um passo no escuro e ali está o chão. Então, a gente, de uma forma natural, a gente pode definir fé e dar N definições práticas para a fé. Mas aqui, o autor de Hebreus, de uma forma muito, muito clara, traz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, em regra, fé é um fundamento do nosso relacionamento com Deus. Não é possível nós nos relacionarmos com um Deus o qual nós não vimos, se nós não tivermos fé que Ele existe. Não é possível nós louvarmos, adorarmos um Deus que nós não vimos, se nós não tivermos fé. Não é possível a gente não abrir a nossa Bíblia e ler e acreditar nas histórias, em tudo aquilo que nós estamos lendo, se nós não tivermos fé. Então não há como nós sermos cristãos sem exercer, sem sermos pessoas de fé. Ao mesmo tempo, a fé, durante o nosso dia, nosso dia a dia, a fé é o que nos move. Quem aqui vive problemas? Quem vem aqui tem dias maus? Acho que todos nós, né?
como que a gente se comporta nesses dias maus? São esses dias que nós exercitamos, né? São esses dias que nós colocamos em prática aquilo que nós temos, a nossa fé como cristão. Mas um ponto importante de falar é que é a nossa responsabilidade alimentar essa fé. E aí a Bíblia vai nos trazer, o autor de Hebreus, lá no versículo 6, vai dizer que a fé nós alimentamos no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero te dizer que além do ouvir, nós também alimentamos a nossa fé em momentos como esse, em cultos como esse, onde nós geramos comunhão, geramos intimidade com os nossos irmãos, mas também que quando nós vivemos integralmente aquilo que é a vontade de Deus e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão como cristão. E hoje, eu quero trabalhar com vocês 3 aspectos fundamentais sobre a fé. E para que nós entendamos que a fé, ela é um presente de Deus que nos conecta com a sua graça. Podemos definir a fé de N formas, cada um no seu jeito particular, cada um dentro do seu cenário aí, do seu dia a dia, mas o que eu quero te dizer hoje é que a fé, ela é um presente de Deus, e sem ela, nós não consigamos agradar a Deus. Mas como que essa fé pode transformar a sua vida? E aí, para nós caminharmos um pouquinho, eu queria que você abrisse em Efésios, projetasse aí para a gente, Efésios 2. Nós vamos ler do versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Primeira coisa que Paulo quer nos ensinar aqui, escrevendo aqui para a igreja de Éfeso, é que a fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Eu sei que na nossa vida adulta, nós conquistamos algumas coisas, nós temos vitórias, nós avançamos, né, dia após dia, nós conquistamos, nós nos alegramos, e às vezes a gente se confunde que essas conquistas, que essas coisas que nós estamos alcançando, as coisas boas que têm acontecido, vem de nós, justifica a nossa fé. Paulo aqui, de uma forma clara, vai dizer, olha, não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Então Deus, Ele é a nossa fonte de fé, é através dEle que nós podemos confiar e crer. Exemplo disso, Mateus 15, vai dizer a história de uma mulher cananeia, que chega-se a próximo de Jesus para que ele possa curar a sua filha. E aí Jesus naquele momento responde ela que não é justo tirar o pão dos filhos e jogue para os cachorrinhos. E a mulher insiste com Jesus dizendo, olha, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus declara, grande é a sua fé. Essa declaração de Jesus, grande é a sua fé, ela acontece 2 vezes na Bíblia. Uma das vezes é com essa mulher. Uma das passagens é com essa mulher cananeia. E aí quando a gente olha para o contexto de vida, a Bíblia deixa claro que era uma mulher cananeia, e os cananeus eram um povo não judeu, né? Então um povo que era recriminado, era um povo mestiço, é um povo que não tinha uma representatividade daquela época. E aí imagina, uma mulher sem representatividade, sem nada para entregar para Deus, ela se entregar para Jesus, então não existia mérito nenhum ali nela, mas ela, movida por uma fé, movida por uma ousadia, se aproxima de Jesus e apresenta a sua filha. E aí às vezes, trazendo para o nosso contexto de vitórias, de coisas que a gente conquista, essa mulher mostra que não importa o que nós temos, não importa quem nós somos, não importa a nossa conta bancária. A nossa fé, ela é totalmente independente do nosso poder, ou das nossas condições, ou da nossa vida. A fé, ela é única e exclusivamente um dom de Deus. Então, se ela é um dom de Deus, não há motivos para mim, no meu dia a dia, querer ser melhor ou pior que alguém, porque
Talvez eu tenha mais cronômetro de oração, talvez eu tenha mais tempo de igreja. Não é assim que eu meço a minha fé, ela é um dom exclusivo de Deus. E a pergunta que eu te faço é: no seu dia a dia, em que você tem se agarrado? Em quem você tem confiado? Na sua própria força ou em Deus, através da sua fé? Porque a ilusão dizer, e volto a dizer, independente de quem você seja, a ilusão dizer, e eu pedi para você levantar a mão, e a maior parte de quem está aqui levantou as mãos, quem não levantou ficou com vergonha, porque eu tenho certeza que você passa por problemas, você tem dias maus, que as coisas não são como você quer. Que tem dias que você que você vai se deitar e talvez fica ali, olhando para o teto alguns momentos, algumas horas, pensando, cara, como será o dia de amanhã? Ou talvez, ou para o meu cenário, né? Eu recebo o relatório financeiro da empresa toda segunda. Aí eu pego ali o relatório da segunda e falo, eita, que semana, o que eu vou fazer? Todos nós passamos por isso. E não existe nenhuma promessa que nós não iríamos passar por isso. Mas a pergunta que eu te faço é, em que você tem se agarrado? Você tem se agarrado na fé, como essa mulher que não tinha mérito nenhum, não tinha nada para apresentar a Deus? Ou você tem se agarrado à força do seu braço, ao do seu entendimento, da sua capacidade, do seu conhecimento? Continuando esse verso que nós lemos, Paulo continua nos dizendo na parte B, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Segunda coisa que Paulo aqui nos ensina é que a fé é a porta para a nossa salvação. Por meio da nossa fé que nós somos salvos. E aí, frequentemente nos evangelhos a gente vê Jesus falando, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E a história que eu quero te relembrar é a história do Bartimeu. Aquele cego que estava no caminho onde Jesus ia passar e grita, Jesus, mestre, tenha misericórdia de mim. Bartimeu nesse momento estava publicamente ali em meio a tudo que estava ali acontecendo, declarando a sua pequenez, declarando ali a sua condição, que para aquela época, quem tinha alguma doença hereditária, como Bartimeu, que era cego, vinha de por maldição. Então, para o povo, o Bartimeu era um amaldiçoado. E Bartimeu ali, levanta os braços por 2 vezes, disse, mestre, tenha misericórdia de mim. E o que eu quero, e Jesus se aproxima de Bartimeu e diz, a tua fé te salvou. Quero falar de Bartimeu para te lembrar de como foi aquele momento em que você aceitou Jesus, em que você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que a primeira coisa que teve que acontecer em você é reconhecer a sua condição. A nossa condição de pecador, a nossa condição de uma natureza pecaminosa, de uma natureza contaminada, nossa condição, nossa carnalidade, tudo aquilo que a gente sabe que nós carregávamos, mas que através da nossa confissão, através do nosso pedido de misericórdia a Deus, apresentando aí a nossa condição, a nossa fé irá nos salvar. Como aconteceu com Bartimeu, assim acontece conosco. A fé é a porta para a nossa salvação. E a terceira coisa que Paulo nos ensina é que Paulo nos mostra que se a fé não vem de mim, é dom de Deus. Eu preciso alimentar essa fé. Apesar de ser de Deus, nós não nascemos com fé. E para que nós sejamos homens e mulheres de fé, para ser reconhecida por Jesus como aquela mulher foi reconhecida, nós precisamos exercitar. Como um músculo na academia, tem um fortão aqui perto de mim, para me dar como exemplo? Como um músculo na academia que a gente exercita e esse músculo cresce, a nossa fé também precisa ser exercitada. E aí a pergunta que eu te faço é, o que você tem feito nos seus dias para
alimentar, para aumentar a sua fé? Aí talvez você vai me responder: eu tenho ido na igreja. Todo domingo eu estou lá. Mas será que é suficiente? Não, mas eu tenho ido domingo, eu tenho ido nas quintas também. Eu sou crente. Mas será que é suficiente? Será que o alimento que a minha fé necessita, dentro dessa natureza contaminada, pecaminosa que eu tenho, não é um alimento diário? Um alimento todos os dias? Um devocional todos os dias de manhã? Um momento, um contato com a palavra de Deus todos os dias? Um contato com Deus todos os dias? Como você tem alimentado a sua fé? Eu particularmente vou te dizer que o dia que eu não saio de casa e não oro, a minha esposa sabe. Mas é só um dia. Orei ontem, vou orar à noite. Mas um dia que eu não oro de manhã, a minha esposa sabe. Porque aí vem aquele velho homem, né? Aquela natureza, aí eu já me irrito muito fácil, aí o tom de voz já não se torna algo controlável, e enfim. Você sabe como você era antes de Jesus. Eu sei como eu era antes de Jesus. Isso nos mostra que todos os dias nós devemos alimentar a nossa fé. Alimentar através da oração, alimentar através da leitura da palavra, alimentar através da comunhão. Nós temos aqui um projeto incrível que chama Casas de Luz. E se você não participa, eu quero hoje te encorajar a participar. Talvez aí no banco a gente está muito distante do nosso pastor. Mas na Casa de Luz você vai ter a oportunidade de gerar comunhão com seus irmãos. E é impressionante, ou melhor, é sobrenatural, como nós chegamos na Casa de Luz de um jeito e saímos de outro jeito. A nossa Casa de Luz é na segunda-feira. E segunda-feira, por conta daquele relatório que eu falei que eu recebo todo dia de manhã, é o dia, né? O dia. Mas como eu me encorajo, como eu saio ali da segunda-feira totalmente transformado pela palavra qual vai ser ministrada, é ministrada ali na Casa de Luz, que é um alimento sólido, como nós nos alimentamos aqui, mas também pela comunhão. Tem dias que eu estou mal e meu irmão está bem, mas tem dia que o meu irmão está mal e eu estou bem. E isso é o que gera comunhão. Continuando, além de fé ser um dom de Deus, a fé também é o poder de Deus. Eu queria que projetasse Mateus 17, verso 20. Versículo comum, com certeza, você já deve ter visto em algum vidro traseiro de algum carro. Talvez você tenha visto ali no para-choque de um caminhão. Por quão comum ele é, mas hoje a gente vai analisar ele um pouco mais a fundo e ver o quão poderoso ele é. Mateus 17, 20 diz: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em algumas versões vai dizer: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando a gente pega esse versículo no original, a palavra correta e traduzida até na nossa versão, e está aqui na nossa versão, é como um grão de mostarda. Nesse momento, Jesus ele está respondendo aos seus discípulos, que tinham acabado de passar por uma oportunidade de expulsar demônios, ali no verso 16, 17, e eles não conseguiram. E aí o pai leva o seu filho até Jesus, e Jesus expulsa esse demônio, e os discípulos vão ali questionar Jesus. Falou: mestre, por que nós não conseguimos? O Senhor falou que maior autoridade há sobre nós, o Senhor falou que faríamos grandes coisas maiores daquela que o Senhor fez, mas por que nós não podemos expulsar? E essa é a resposta de Jesus: porque por causa da vossa pequena fé. Mas nesse momento Jesus ele não quer mostrar ali para os discípulos que
ele não quer trazer ali como analogia o tamanho, se ela é grande ou se ela é pequena. Mas Jesus quer mostrar que algo pequeno nas nossas mãos, que nós colocamos em prática, se multiplica. É assim a nossa fé. Ela começa pequena no nosso momento da nossa conversão, mas nós devemos colocar em prática, para que aí sim, ela gere frutos grandiosos. E aí Jesus continua dizendo, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Também esse verbo dizer no grego é um verbo no contínuo. Mais uma vez Jesus reforça a prática. Nós precisamos praticar a nossa fé. Nós precisamos exercer a nossa fé. Então, quando ele diz, direis a este monte, não é você virar para o monte e dizer, monte, chega para lá. Mas sim, diante da sua adversidade, diante do seu monte, você todos os dias dizer, declarar o poder de Deus sobre aquilo que você esteja vivendo. Sobre a circunstância o qual você está vivendo. Eu na segunda tenho uma. Obviamente você talvez tenha outra, em outro dia. Cada um tem aí seus montes, os seus gigantes, tem as suas montanhas a serem superadas. Mas o que Jesus aqui de fato quer reforçar aos seus discípulos é, coloque em prática. Porque a fé que lhes dou, ela tem poder de mover montanhas. A fé que lhes dou tem poder de fazer coisas muito além das circunstâncias humanas. Muito além daquilo que nós podemos pensar, imaginar ou até mesmo sonhar. E a pergunta que eu te faço, e queria que você pensasse nisso como algo que você vai exercitar a sua fé, é: qual é a montanha que você tem que mover hoje? Qual é o grande desafio que está adiante de você? O que é aquilo que tem te preocupado? O que é que tem tirado as suas noites de sono? Continuando, essa mesma fé que tem poder de mover montanhas, é a mesma fé que tem poder de neutralizar o medo. Medo, ele é um sentimento necessário, é uma emoção necessária que nós temos. Provavelmente, se nós não sentirmos medo, muita coisa nós faríamos que poderia trazer prejuízo, poderia trazer até a nossa morte. Então, medo, ele é necessário. Mas ele é necessário até um certo ponto, porque o excesso de medo, ele te paralisa. E a forma de você vencer esse medo que te paralisa é exercitando a sua fé. Porque o medo, ele traz vitória, a fé traz vitória sobre o seu medo. O medo que nos paralisa, ele é combatido diretamente com a nossa fé. Exemplo disso, Moisés manda ali os espias ir até o monte e olhar para a terra prometida. Lembra dessa história? 12 espias vão até lá. 10 voltam, cheios de medo, vendo os gigantes, vendo as coisas que poderiam impedi-los de adentrar na terra prometida, paralisados por aqueles 10 ali. O povo não sairia de onde eles estavam, já estavam ali derrotados. Mas aí vem José e Caleb, com uma visão, com uma opinião totalmente diferente daquilo que os outros 10, olha, a minoria tinha uma opinião totalmente diferente daquilo que os outros 10 tinham dito. José e Caleb voltam dizendo que sim, é uma terra que emana leite e mel, crendo na promessa de Deus, porque existia uma promessa sobre aquela terra que eles entrariam, que o povo entrariam, com uma visão, uma ótica totalmente diferente para a mesma circunstância. E eu quero chamar sua atenção para isso, porque muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, não com os nossos olhos de fé, não como José e Caleb, crendo na promessa de Deus, mas a gente olha para as circunstâncias e deixa que o medo, a ansiedade, a preocupação faça com que a gente paralise. Só que da mesma forma que os 10 e todo aquele povo que acreditou nos 10, todo aquele povo, toda aquela geração, não acessou as promessas de Deus, não entrou na terra prometida, muitas vezes nós temos deixado de viver aquilo que Deus tem
como propósito para as nossas vidas, aquilo que Deus tem como planos para as nossas vidas, porque nós nos enchemos de medo. E de toda aquela geração, somente José e Caleb entraram na terra prometida. E a única diferença entre eles, os 2 e os 10, era a forma como eles enxergaram as circunstâncias. A forma como eles enxergaram a mesma coisa, mas com olhos diferentes. E hoje eu quero te incentivar para que olhe para a sua montanha, olhe para as circunstâncias, os seus dias maus, mas com olhos de fé. E essa fé que é poder de Deus, pode mover montanhas, traz vitórias sobre medo, é a fé que libera milagres. Nós precisamos crer. Da mesma forma que para Bartimeu, para aquela mulher cananeia, Jesus ele responde, ele opera o milagre, mas ele responde trazendo mostrando que a conexão ali, aquilo que moveu aquele milagre foi a fé. Para a mulher cananeia, ele fala que grande é a sua fé. E para o Bartimeu, ele fala, a tua fé te salvou. Terceiro ponto é que a fé é uma virtude de Deus. Aí lá em Gálatas 5:22, entre os frutos do Espírito, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. O que isso nos mostra? Que a fé, ela é fruto do Espírito. Então, para que nós desenvolvamos, para que nós alimentamos a nossa fé, nós precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento de intimidade, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento não ocasional, mas um relacionamento diário com o Espírito Santo. E essa fé que é fruto do Espírito, ela sustenta a perseverança. A nossa vida, a vida cristã, não é a vida de quem chega mais rápido, não é a vida de quem chega primeiro, mas sim é uma vida de perseverança. Nós precisamos chegar no final. Não é quem talvez é batizado no Espírito Santo primeiro, não é quem fala em línguas primeiro, não é quem ora em público primeiro. Eu sei que talvez isso lá no início, a gente olha para isso querendo, tendo sede, querendo alcançar, mas o que de fato o que a fé produz em nós é a perseverança. Perseverança em meio aos dias bons e perseverança também em meio aos dias maus. Vivemos num mundo cheio de propostas, vivemos num mundo que naturalmente o maior número de pessoas que a gente convive, o meio qual nós vivemos, quer nos afastar de Deus, nos faz propostas para nos afastar de Deus, mas nós, com fé, devemos perseverar, porque é isso que verdadeiramente importa. Não é se você recebeu o batismo do Espírito Santo primeiro, não é se você falou em línguas primeiro, não, mas é de fato a sua perseverança em se manter nos princípios e na palavra de Deus. E essa fé é que fortalece a nossa comunhão com Deus. Como eu disse no início, nós precisamos crer em Deus. E não há como crer sem fé. Não há como nós nos relacionarmos sem fé. A fé é a base da nossa vida cristã. E eu te pergunto, a sua fé tem te levado para mais perto ou para mais longe de Deus? Para onde a sua fé tem te levado? Tem te aproximado ou tem te afastado? De uma forma prática,
Hoje nós entendemos sobre fé e os seus efeitos e os fundamentos da nossa fé. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo nos desafia dizendo: não nos atentamos nas coisas que se veem, mas que nas coisas que não se veem. Paulo aqui nesse momento está nos dizendo para nós alinharmos a nossa visão espiritual. Como jovem, quero te dizer que a fé é como um portal. Vou usar aqui os desenhos que a gente assistiu. A fé ela é um portal que nos permite acessar o mundo espiritual. Hebreus 11:3 vai dizer que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não se veio a existir, daquilo que não se vê. E muitas vezes no exercício da nossa fé, nós declaramos coisas para nossas circunstâncias, para a nossa montanha, que nós não estamos vendo. E como eu disse lá no início, a fé é um passo no escuro. É sim um passo no escuro para aqueles que estão de fora. Mas para nós, como os cristãos, que entendemos o valor da fé, entendemos o que é fé, é um passo de fé. É um passo crendo nas promessas de Deus para as nossas vidas. Não é na sorte, não é uma roleta, nada disso. Através da nossa fé, através da nossa visão espiritual, através dos nossos olhos de fé, nós sabemos, cremos e confiamos naquilo que nós estamos fazendo. Mas como desenvolver esses olhos de fé? Primeiro passo, reconheça a realidade. Não é porque nós somos homens e mulheres de fé, com uma fé forte, que nós vamos ignorar aquilo que está acontecendo em nossa volta. É realidade. É a nossa realidade. Quando Deus chama Abraão e faz ali as promessas para Abraão, sair da sua parentela, ser pai de nações, olha quantas promessas Deus fez para Abraão. Se Abraão tivesse olhado ignorado a sua realidade, Abraão já era um senhor de idade. Como que um senhor de idade irá ser pai de nações? A sua esposa, Sara, era estéril. Se ele tivesse ignorado tudo isso, dificilmente teria acontecido tudo o que aconteceu, e a gente lê aí na Bíblia. Abraão, reconhecendo a realidade, se prostrou, buscou, creu e declarou sobre a sua vida e todo aquele povo. E assim nós devemos fazer na nossa vida, reconhecer a realidade. E depois de reconhecer, crer na promessa de Deus. E ao crer, nós devemos declarar aquilo que Deus já revelou a você. Nós devemos nos apegar disso. E não nos apegar nas coisas que nós temos, ou quem nós somos, ou aquilo que possuímos. Tudo isso é passageiro. Tudo isso aí passa. Mas nós devemos nos apegar naquilo que é eterno. Elevar os nossos olhos para o alto. E por fim, depois que eu reconheço, eu creio, eu declaro, eu começo a enxergar o invisível. Assim como Abraão, assim como Moisés, em Hebreus 11:27 vai dizer, assim como Moisés, que permaneceu firme como quem vê o invisível. E é sobre isso que eu queria que nós refletimos essa manhã. Sem fé, em vão, nós estamos aqui. Sem fé, em vão, nós oramos. Sem fé, em vão, nós nos relacionamos com Deus. Nós, como os cristãos, devemos ter fé e alimentar ela todos os dias. Uma fé que não se baseia em nós mesmos, mas uma fé que se baseia na graça, no poder e na essência de Deus. Não sei a sua realidade, não sei as circunstâncias, não sei os problemas que você tem para resolver amanhã. A gente tende até nem gostar da segunda-feira, porque todos aqueles problemas que a gente deu pausa deles lá na sexta-feira, parece que
vem à tona, né? Meu WhatsApp, 10 horas da manhã na segunda, já tem 100 mensagens. Sei que cada um vive uma realidade, mas eu quero te encorajar. Exercite a fé que há em você. Exercite a fé que é o presente de Deus para a sua vida. E troca os óculos. Tira esses óculos, não vejo. Tira esses óculos naturais e coloque óculos de fé. Coloque óculos para que você enxergue aquilo que é o sobrenatural, para que você enxergue aquilo que é invisível, mas que é promessa de Deus na sua vida. Vou pedir para você ficar de pé. Deus essa manhã está te chamando para viver pela fé. Ele está te chamando para viver o dom, o poder e a virtude dele, que é a fé. Enquanto nós cantamos mais uma canção, eu gostaria que com fé, de verdade, talvez numa intensidade, numa oração, numa intensidade que até hoje você nunca tenha feito, mas que com fé você entregue para Deus tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Você entregue para Deus tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem tirado o seu sono, tem te impedido de acessar aquilo que você já sabe que é uma promessa de Deus para a sua vida. Amém. Pai, nessa manhã nós queremos entregar a Ti aquilo que tem sido a nossa montanha, aquilo que tem tirado a nossa paz, aquilo, Senhor, que tem nos impedido, Pai, de viver as Tuas promessas, de viver, Senhor, a Tua vontade, ó Pai, e de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que, de uma forma especial, de uma forma individual, o Seu toque, ó Pai, cada coração de cada um que aqui está, Pai. Que eles se sintam, Senhor, encorajados, Senhor, a avançar, Senhor, naquilo que o Senhor tem como promessa, aquilo como o Senhor tem como propósito na vida de cada um, ó Pai. E que, Senhor, os nossos olhos, a partir desse momento, sejam olhos, ó Pai, de enxergar aquilo que é sobrenatural, aquilo que é invisível. E que nós, Pai, através da nossa fé, possamos acessar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, papai, por esse privilégio que nós temos de aprender mais sobre Ti. E eu peço, Pai, que essa canção, o que nós acabamos de cantar, seja verdade nas nossas vidas. Que nós possamos mergulhar naquilo que é a Tua palavra. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço, grato, Pai, por tudo aquilo que nós já vivemos, mas por tudo aquilo que nós iremos viver em Ti, em fé. Em nome de Jesus. Amém e amém.